Eu vou falar hoje sobre as 4 características da pessoa que tem essa mentalidade que vai levar ela a prosperar, a crescer, enriquecer, melhorar a vida financeira. Porque se eu quero que a minha vida financeira mude, primeiro eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Você vai começar a observar que se a sua maneira de pensar ela mudar, às vezes não precisa nem ter aumento de salário. A pessoa nem vai ter um aumento de salário, mas ela já vai começar a ver o dinheiro sobrar, as coisas melhorarem na vida financeira. Só mudando a forma de pensar, o dinheiro já começa a sobrar. Mesmo que você continue ganhando. Pastor, mas eu estou ganhando a mesma coisa que eu ganhava. Pois é, esse é o grande segredo. Mudando a forma de pensar, é aí que começa a mudança na vida financeira. Às vezes, ganhando a mesma coisa, já começa a sobrar dinheiro. Então, toda pessoa que quer prosperar, quer crescer financeiramente, quer ver a vida financeira melhorar, ela tem que se preocupar com isso. Enquanto eu não mudar a minha mentalidade, minha vida financeira não muda. A nossa mentalidade vem da onde? Da casa onde nós nascemos, da cidade, do bairro, da nossa família, da escola. Isso vem formando você. Os amigos com quem você andou, as pessoas com quem você conversou, foram formando a nossa mentalidade. Como é que eu mudo isso? Eu preciso mudar o ambiente, mudar as pessoas com quem eu convivo. Por isso que é importante a pessoa ter alguns comportamentos que vão fazer a nossa mente melhorar, a gente pensar diferente. É importante a pessoa ler bons livros, conversar com pessoas às vezes que estão vencendo, tentar mudar às vezes o nosso ciclo de pessoas com quem conversamos. Às vezes você só conversa com pessoa que, comprei tal coisa em 10 vezes, comprei a outra 50 vezes, comprei não sei o que em 800 vezes. Você só conversa com pessoas assim, o que você vai fazer? A mesma coisa que elas. Você só conversa com pessoa que diz assim, tô sem dinheiro, nossa, tô louco para chegar o 5º dia útil, esse mês não acaba, não vira, meu Deus, acabou, eu recebi ontem, hoje já não tenho mais nada, meu Deus, estou apertado, tá difícil, que loucura. A gente só anda com pessoas assim. Como que você quer que a sua vida melhore? Se a gente só conversa com pessoas que falam assim, tô sem dinheiro, tá difícil, tô apertado, tá isso, tá aquilo. Ou seja, eu fico parecido com as pessoas com quem eu convivo. Quem é casado aqui, levante a mão. Você, com o tempo, não pegou alguns comportamentos do cônjuge, sim ou não? E o cônjuge não pegou alguns comportamentos seus? Porque os dois vão virando um só, eles vão se misturando. Então você vai ficando parecido com o meio com que você convive. Aí a pessoa, ela chega para o pastor, eu ainda não preguei para você sobre isso, sobre incoerência, que é uma das coisas mais importantes da vida. A pessoa diz, eu quero prosperar. Aí você pergunta para ela, qual o livro que você está lendo? Ela diz assim, estou lendo Harry Potter. Não, mas eu não entendi, o que a pessoa quer? Prosperar. Mas olha o livro que ela... Ou seja, a pessoa é incoerente. E esse é um grande cuidado que nós vamos ter na vida financeira. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, que quer uma coisa, mas com comportamento ela demonstra que ela quer outra. E isso também é muito importante. O Tiago falou que a fé sem obras é o quê? Então isso é muito importante. Então o Tiago está falando de palavras e comportamento. Daquilo que eu desejo e daquilo que eu faço. Ele diz que tem que ter uma combinação, senão é morto. Eu nunca vou conseguir nada, não vou alcançar. Então nós temos que começar a mudar a nossa mentalidade. Por isso que também é importante você viajar. Não só para você descansar, mas para você conhecer novos ares, novos ambientes, ver novas pessoas, às vezes ir numa cidade diferente e você caminhar e começar a observar como que são as coisas. Se observar as pessoas, a cultura, isso vai enriquecendo você, vai fazendo a nossa mente abrir. Amém? Vai abrindo a nossa mente, porque às vezes você diz assim, pastor, como é que eu faço a massa? Eu faço a massa numa panela separada e faço um molho na outra panela. Aí depois que a massa ficou pronta, eu vou escorrer a massa e depois eu vou misturar a massa e misturar o molho. Quem é que faz a massa assim? A maioria. Aí você começa a conhecer outras pessoas, outras culturas. Aí você descobre uma pessoa que ela faz a massa e na mesma panela que ela faz a massa, ela já faz o quê? O molho. Quem é que faz desse jeito? Poucas pessoas, você viu? Mas na mesma panela que você faz a massa, você já pode fazer o molho junto. E seca e fica maravilhoso. Tem alguém que faz assim? Pouca gente. Mas você viu como é importante você conhecer pessoas? Elas vão te mostrar que tem um jeito diferente de fazer o que você está fazendo. Então é importante isso, e isso vai mudando a minha mentalidade. Eu vou vendo como é que aquela pessoa trabalha, como que aquele povo faz, como que as coisas são naquele lugar. E aí que está a mudança de vida. Nós mudarmos a forma de pensar. A sua forma de pensar limita a sua fé.
Às vezes a pessoa diz assim, a minha fé não é grande, o problema não é sua fé, o problema é sua mente. Se você não mudar a sua mente, você tem que mudar ela. Quando muda a mente, tudo muda. Eu vou te dar um exemplo. 2 pessoas frequentam a mesma igreja, têm o mesmo pastor. O A e o B. Então eles têm o mesmo pastor. Eles ouvem a mesma pregação. Frequentam a mesma igreja. Os 2. Moram na mesma cidade e trabalham na mesma loja. O A e o B. Então tá bom. O A está lá na loja trabalhando. Então você vê que eles têm a mesma fé, porque eles ouvem o mesmo pastor, eles prestam atenção na mesma mensagem que o pastor prega. O A está na loja trabalhando e ele tem que vender 40 mil reais. Quem é que trabalha com vendas aqui? As lojas não têm uma meta, sim ou não? Tem uma meta, você tem que vender 40 mil reais ali e vão dizer que é uma loja lá de variedades assim, tem produtos mais caros, mais econômicos. E ele tem que vender 40 mil A. Mesmo pastor, mesma igreja, mesmo bairro, mesmo trabalho. Os 2 são vendedores. Os 2 têm fé porque os 2 vão na igreja. E a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra. Os 2 ouvem a palavra. Quer ver que eu vou te provar que a diferença está na sua mente? E se você não mudar a sua mente, nada vai mudar. Agora preste atenção. O A, ele tem que vender 40 mil. Aí ele vai chegar para Deus e vai orar. Senhor, me ajude. Senhor, eu preciso vender 40 mil esse mês. São 4 semanas. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas me ajude, Senhor. Porque se eu não vender 40 mil, eu posso ser demitido, eu tenho essa meta, eu tenho que ser um bom vendedor. Por favor, faz eu vender 40 mil. Primeira semana do mês, ele vende 15. Aleluia, glória. Segunda semana ele vende mais 10, então já foram 25. Faltam 15. Aleluia, glória. Terceira semana ele não vendeu nada. Deus, me ajuda, socorro, Senhor. Eu preciso vender, Senhor. Só tem mais uma semana, tem 15 mil, Senhor. Meu Deus, me ajude, Senhor. 15 mil ele vai. Primeiro dia ele não vende nada. Segundo está difícil, o gerente já está cobrando ele. Terceiro dia, e ele está lá, daqui a pouco ele vende mais 5, faltam 10, meu Deus, semana está acabando, Jesus, por favor, o último dia ele vende os 10 que faltavam, ai, aleluia, vendi 40, ai, glória, meu Deus, mas virou o mês, e ele vai ter que vender tudo? Ai, Deus, não acredito, vou sair desse emprego. É um estresse, meu Deus, eu me matei para vender 40 no último minuto, imagina o coração, né, irmão, foi lá em cima, né, não vou conseguir, tá bom, esse é o A. Os 2 têm o mesmo pastor, frequentam a mesma igreja, moram na mesma cidade, trabalham na mesma loja, os 2 são vendedores. O B, ele chega para Deus, aleluia, Senhor, a meta aqui é vender 40, mas eu creio em Ti, Deus, Tua palavra diz que para o Senhor não há nada impossível, o Senhor é o Deus da prosperidade, Senhor, me mande 80 esse mês, porque eu creio no Teu poder, amém. Primeira semana ele vendeu 40 mil, segunda semana ele vendeu 20, terceira semana ele chega para o gerente, oi, posso tirar férias? Acho que eu vou ficar em casa de perna para cima. Vou descansar um pouco, deixo meus colegas que estão mal. Na última semana ele vende mais 20. Virou o mês. Senhor, muito obrigado pelos 80. Senhor, esse mês manda 80 de novo. Os 2 vão na mesma igreja. Os 2 têm o mesmo pastor. Os 2 ouvem a mesma pregação. Os 2 trabalham no mesmo emprego. O que muda a sua fé e a sua oração é a sua mente. Enquanto você não mudar a mente, você vai continuar tendo a vida que você tem. Pergunta para o irmão do lado, você entendeu? Os 2 conhecem Deus. Mas o que mudou a oração deles? A forma de pensar. Um pensa pequeno, porque tem a mentalidade pequena, está sempre sofrendo, vivendo no limite. Ai meu Deus, vou conseguir, não vou. Ai meu Deus, está difícil, está difícil, está difícil. O outro tem uma mente maior. Tem um pensamento grande. E quanto maior a pessoa pensa, mais ela expande a fé, mais ela consegue usar o poder de Deus. O que limita o poder de Deus, talvez não seja a sua fé, talvez é a sua maneira de pensar. É isso que está limitando a sua vida financeira, pode limitar o teu ministério, pode limitar a tua vida. Porque quem pensa pequeno vai ter resultados pequenos e vai viver sofrendo. Vai viver na angústia, vai viver na pressão. Será que eu consigo ou não consigo? Agora, quem pensa grande vai ter um resultado maior, porque você enxerga grande, você já fala com Deus e não deseja coisas pequenas, deseja coisas? Quem está entendendo? Então, nós temos que mudar a nossa forma do que, pessoal? De pensar. Se você não mudar a sua mentalidade, sua vida não vai melhorar.
Você vê que o A sofreu, por quê? Porque olha a oração dele, Deus, eu tenho que vender. O outro já tinha um pensamento maior, Senhor, me dá 80, Deus mandou. Porque a pessoa pensa diferente. Então vamos lá? Toda pessoa que deseja prosperar precisa urgentemente mudar o que, pessoal? Você tem que mudar as suas crenças. As suas crenças limitam a sua fé. Você já percebeu que tem coisas que não é a fé, é você que tem que fazer com Deus, renovar a mente. Por exemplo, a pessoa que tem medo. Toda função nova você vai travar. Porque isso é uma crença dentro de você. E você tem que se libertar dessas crenças. Tudo que é novo você vai ter medo. Você vai travar, não vai conseguir. Você pode ser a pessoa mais capaz de todos, mas vai travar. E isso está na Bíblia. Vai para a parábola dos talentos. Um tinha 5, um tinha 3, um tinha 1. Todos multiplicaram. Qual foi o único que não multiplicou? Mas ele era talentoso. E se você abrir a Bíblia em Lucas, ele diz assim, Senhor, eu te conhecia. Ele conhecia a Bíblia, ele conhecia as promessas, ele era talentoso, mas a crença que ele carregava dentro dele de incapacidade limitou ele. Ele não usou o que Deus deu para ele. Se você não mudar a sua mente, você vai continuar tendo sempre os resultados que você tem. Você precisa se libertar. A gente precisa mudar a forma de pensar. É hora de prosperar. Amém? A gente ia alcançar a mente do Senhor. Pensar como Ele pensa, pensar o que Deus pensa de você. Essa é a hora de mudar a mente. Por isso, o mundo moldou você. O diabo quer que você pense de um jeito. Deus quer que a gente pense de outro jeito. Às vezes você diz, eu não consigo. O que Deus diz para nós? Eu posso todas as coisas. Você diz, eu não sou capaz. E Deus diz, nós somos mais do que o quê? É hora de tirar essa mentalidade do mundo e pegar a mente de Deus. O que Deus pensa sobre mim? O que a palavra fala sobre nós? Vamos lá? Toda pessoa precisa urgentemente mudar as suas crenças, precisa mudar a sua mentalidade. Se você não mudar isso, não adianta. Às vezes a gente tem a mentalidade de ser mesquinho, não ser generoso. Isso está dentro de você. Não ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa às vezes apegada ao dinheiro. Isso não é só o rico, tem pobre que é apegado. Então a gente precisa mudar essa mentalidade. Vamos lá. O sábio Salomão nos dá vários conselhos para a gente prosperar. Se você abrir a Bíblia em Provérbios, começar a ler todos os dias o Provérbios e Eclesiastes, sua mente vai começar a mudar. Ali o Salomão passa muitas coisas para você. Você tem a fonte na palma das suas mãos. Problema, não fique triste comigo. Mas a nossa preguiça não deixa a gente mudar. Porque se a gente pegar o livro de Provérbios e você ler todo dia, vai mudar a sua mente. Amém? Eu vi um homem riquíssimo um dia falar numa entrevista. Ele é milionário. Tem dinheiro assim, irmão, que dava para dar 1 milhão para cada um de nós, ele continuava rico ainda. E ele um dia falou que ele andou o mundo inteiro, indo atrás das pessoas mais importantes, os bilionários, conversando com eles, para descobrir o segredo. Como que eles chegaram lá? Porque ele quer prosperar mais ainda. Aí um dia, ele teve um encontro com alguém que era cristão, que falou de Jesus, ele se converteu. E esse cristão falou para ele, olha, você vai ler o livro de Salomão, é um livro de sabedoria. Ele começou a ler todos os dias. Fez essa leitura todos os dias. E daí um dia ele veio a público e falou, olha, eu tenho que falar uma coisa. Que tudo que eu fiquei a vida toda procurando, indo atrás de pessoas, se eu tivesse encontrado a Bíblia antes, eu não precisava ter ido atrás de todo mundo, porque o Salomão deixou escrito ali há milhares de anos todos os conselhos que ele recebeu. E está na palma da sua mão. O código que pode fazer você enriquecer. O problema é vencer a carne. É você ter interesse de pegar, estudar e ler todos os dias. Por isso que Deus falou para o Josué, medita no livro dessa lei. O que Deus falou para ele? De dia e de noite. Quem é que lembra dessa palavra? Então nós temos que começar a fazer isso. Quem quer mudar, diga amém. Então vamos nos esforçar, irmão. Deus quer que você prospere. Quem é que quer prosperar aqui? E Deus também quer ver você vencer, prosperando. Vamos lá? Então, olha o que o Salomão vai falar, irmão. Pensa comigo. Esse versículo está escrito há milhares de anos atrás. Há milhares de anos. Isso aqui nem Jesus tinha morrido na cruz e o Salomão já tinha escrito. Olha só o que a Bíblia vai falar. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é o livro que está nas nossas mãos. E empregue o seu dinheiro. Aonde? Em bons negócios. Em primeiro lugar, Salomão está dizendo que você tem que valorizar o seu dinheiro. Você não pode botar ele em qualquer lugar, botar o seu dinheiro em qualquer coisa, não. Ele está dizendo que você tem que saber aonde usar o dinheiro, aonde colocar o dinheiro. Ele está falando que você tem que se relacionar melhor com o seu dinheiro. Você tem que controlar o dinheiro, e não o dinheiro controlar você. Bote a mão no bolso e diga assim, diga o dinheiro é um bom servo. Agora bote na sua cabeça e diga um péssimo senhor. Você tem que se perguntar quem manda.
Quando o dinheiro manda, vou te dar os exemplos. Ele chega na sua mão e você diz, pá, chegou meu pagamento, eu vou fazer tal coisa. O dinheiro diz, não, 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 não. Eu vou para o cartão, eu vou para cá, eu vou para lá, vou para esse lado, vou para aquele, vou para esse, vou para aquele, vou pagar aquilo, aquilo. E você vai dizer, e eu? O problema é teu. É ele que manda. Você diz assim, eu vou tirar férias, vou viajar. O dinheiro diz, não, 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 não. Pode parar de pensar em viajar. Vai lá para o teu parente no fundo do fundo do fundo do interior, porque lá tu não gasta nada. Quem manda em você é o dinheiro. Amém? Não é você que escolhe para onde você vai, é o dinheiro que diz. Então você não manda, você é servo. O dinheiro está coordenando a sua vida. Essa relação está invertida. Você tem que trabalhar agora para mudar isso. Amém? Quando você diz férias, o dinheiro diz, para de sonhar. O teu lugar é o fundo, lá no quintal, e ainda vai dormir no sofazinho da sala. Não somos nós que escolhemos. Mas olhe para alguém e diga, isso vai mudar. Graças a Deus que nesse culto aqui não tem ninguém que o dinheiro coordena, amém? Diga amém. Vamos lá, segue em frente então. Empregue o seu dinheiro em bons negócios. Salomão está dizendo que você tem que se relacionar bem com o dinheiro. Vamos lá. E olha o que Salomão vai falar. E com o que, pessoal? Marca essa palavra aí. Anote essas palavras, são chaves. Com o que? Tempo. Salomão está dizendo que você tem que aprender a esperar. Você tem que saber que ninguém fica rico da noite para o dia. A ganância vai levar você a entrar em negócios errados. Porque chega alguém batendo na sua porta dizendo, eu tenho a fórmula mágica, se você fizer isso, você fica rico. Se você fizer aquilo, você fica... Não existe fórmula mágica. O dinheiro vem com tempo, vem com estudo. Onde que eu vou botar? Eu tenho que conhecer bem esse negócio, vou trabalhar. Com o tempo você terá o que nós teremos? Lucro. Salomão está dizendo que você não tem que usar o dinheiro, você tem que usar o lucro. Se eu tenho uma vaca leiteira, eu não posso matar a vaca. Eu tenho que vender o leite. Amém? O problema é que o pobre mata a vaca, faz churrasco, convida a família toda. E depois já era, irmão. Amém? Ele desfruta ali da vaca 5 dias, porque para comer uma vaca toda tem que ter gente. Aí depois não tem mais a vaca, não tem mais o leite, não tem mais. Ai Deus, e agora? Deus te deu uma vaca. Por que você não cuidou dela e vendeu o leite? Então a gente tem que ter sabedoria. Ele está dizendo, use o lucro. Aprenda a trabalhar. E olha o que ele vai dizer, aplique o seu dinheiro em vários o que, pessoal? A gente não pode botar tudo num cesto só, porque se os cestos, todos os ovos no mesmo cesto, o dia que o cesto cair no chão, você perdeu tudo que você tinha. Então a gente tem que aprender também a colocar os ovos não todos no mesmo cesto. A gente tem que saber trabalhar. Aplique o dinheiro em vários lugares, Salomão está falando. Então você tem que saber aplicar ele num lugar bom. Vai render alguma coisa para você. Não sei onde aplicar, vou deixar na minha conta rendendo lá. Às vezes você tem uma conta que rende. Deixa lá. Melhor do que nada, amém? Melhor do que nada, pelo menos está rendendo. E agora? Pastor, mas rende pouco. Quanto menos ele é, menos ele rende. Quanto mais eu vou guardando, mais ele vai rendendo, irmão. Então você tem que multiplicar. E em negócios diferentes, a Bíblia está dizendo. Porque você não sabe qual crise poderá acontecer aonde. E a vida é assim. Fases boas, fases ruins. Fases de prosperidade, fases de crise. Fases de abundância, fases de aperto. Fases onde o dinheiro parece fácil, fases onde parece mais curto. Eu tenho que estar preparado. Porque a vida é feita de ciclos. Nós vivemos numa democracia, a cada 4 anos troca o governo. E nesses últimos anos está muito mal administrado o país. Por isso que tudo está muito caro. E infelizmente a gente vive numa democracia, às vezes você vai ter o governo que você não quer, por causa da decisão de pessoas que não entendem nada de economia e escolhem qualquer um para governar. Amém? Pessoas que não entendem nada, zero. E daí escolhem qualquer um, você bota qualquer ministro da economia, você escolhe qualquer pessoa para estar junto com você numa coisa que é tão importante, um país como o nosso que é tão rico. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar preparado. Amém? Você tem que estar com a vida financeira preparado, organizado, para que essas mudanças não afetem a sua vida. E aproveitar oportunidades, porque em todos os momentos temos oportunidades. Então vamos lá. Salomão, nós podemos ver aqui 4 características que eu tirei desse texto de pessoas que vão prosperar. Você pode anotar 4. Qual é a primeira capacidade que eu tenho que ter se eu quero prosperar? Leia como pastor o que está escrito. Capacidade de... Porque todo pobre não sabe esperar. A mentalidade da pobreza não sabe esperar. A pessoa ganha dinheiro, ela torra tudo. 3 dias depois que ela ganhou o salário, ela não tem mais nada. Vai na casa da pessoa no dia do pagamento, a semana do pagamento, que daí as compras ainda estão. Leva um tempo para comer tudo que comprou, né? Você chega, irmão, tem pão de milho,
Pão feito em casa, cacetinho, tem o bolo, queijo, presunto, salame, suco de laranja de caixinha, suco de uva, mais um suco que a pessoa fez. Você chega lá, irmão, tem chimia, manteiga. Nossa, você chega assim, aquela mesa farta. Vai na casa dessa pessoa 10 dias para o mês acabar. Na geladeira tem um pet sem rótulo, cheio d'água. A caixinha de ovos, mas já está vazia porque o ovo está caro. Mas ela está lá dentro guardada porque não deu tempo de botar no lixo ainda. A chimia de abóbora que veio no rancho, que é a última que a pessoa come. E a margarina que você já está enfiando a faca nas pontinhas assim para tirar o resto onde fica no cantinho. E às vezes está abrindo o pão e esfregando dentro. Diga glória a Deus. Diga, na minha casa isso não acontece. Diga amém. Já está até passando o pão, e o pão que tenha dormido às vezes, tem que passar lá dentro e ainda dar uma torradinha, porque pastor, está difícil, o mês tem que virar. Diga glória a Deus. Olhe para o irmão do lado e diga, o pastor é profeta. Eu não estive na sua casa, mas eu sei o que está acontecendo. Amém? Agora vamos lá, qual é a primeira característica da pessoa que vai prosperar? Ela tem capacidade do quê? Essa é a grande dificuldade. O banco sabe que as pessoas são ansiosas, o banco ele trabalha para ganhar dinheiro. Não estou falando mal do banco, mas estou te explicando. Eles trabalham para ganhar dinheiro. Como é que eles ganham dinheiro? Te emprestando. Te dando um cartão com limite super alto. Você é uma pessoa ansiosa. Você é uma pessoa sem disciplina por causa do seu comportamento. Amém? E o que acontece? Você gasta demais no cartão. Você ganha bem, mas todo mês não sobra nada. O problema não é o seu dinheiro e o quanto você ganha, a mentalidade que você tem. Tem rico que gaste mais, tem pobre que gaste mais. Assim como tem rico que economiza e tem pessoa mais pobre, sem condição financeira, que também faz o quê? Que economiza e adquire as coisas, de acordo com a capacidade dela. Então a primeira característica, você tem que saber esperar, irmão. Você tem que saber esperar. Essa é uma característica muito importante. Toda pessoa que vai prosperar, ela sabe fazer o quê, amados? Ela sabe esperar. Às vezes a gente não sabe esperar. Vamos seguir em frente, depois eu vou falar mais. Capacidade de fazer o quê, pessoal? Multiplicar. Eu tenho que fazer mais renda. Eu tenho que melhorar a minha fonte de renda. Bom, primeiro você tem que diminuir o padrão de vida. Você quer prosperar, você tem que aprender a diminuir seu padrão de vida. Qual é o padrão que eu tenho que ter? Bom, eu tenho que viver um patamar abaixo do que eu ganho. Todo mês sobra dinheiro. Se eu estou vivendo um patamar acima do que eu ganho, todo mês falta e cada mês está aumentando o cartão, o cheque especial. Daqui a pouco o banco não te dá mais cartão, seu nome vai ficar negativado. Porque você está vivendo acima do que você ganha. Me desculpe, isso é orgulho. E você está sendo uma pessoa orgulhosa. Você pode falar que não, mas você está sendo uma pessoa orgulhosa. Porque você está se deixando levar pelas emoções, pela vontade de ter. E o amor ao dinheiro é a raiz dos males, isso vai nos atrapalhar. Pastor, o que nós temos que fazer? A gente tem que mudar. Pedir perdão, o Senhor me perdoa. Eu estou sendo orgulhoso, eu estou errado. Eu estou fazendo as coisas fora do tempo. Eu peço perdão e eu quero mudar. Quem quer mudar, diga amém. Então eu preciso viver um patamar abaixo, diminuir um pouco, aí começa a sobrar um pouco. E se eu sei esperar, eu não vou ficar botando tanto no cartão. A pessoa que não sabe esperar, ela bota tudo no cartão. Às vezes a pessoa diz, pastor, esse cartão aqui é minha emergência. Você está errado, irmão. Que o cartão é sua emergência. Sabe o que é o cartão? Não é errado usar cartão. Você tem que saber usar e usar com sabedoria. Cartão é assim, o banco está te emprestando dinheiro a juros. O cartão é o banco te emprestando. Ele pagou a conta para você pagar daqui a 30 dias para ele. Ele pagou. E se você... o cartão é um empréstimo que o banco te dá. É um empréstimo que você está pegando todo mês. É uma dívida. Se eu não pagar o saldo total da fatura, os juros é muito alto. Porque ele corre um risco grande. Ele está te emprestando um dinheiro. Você entendeu o que é o cartão? É o banco emprestando para você. Para você comprar aquilo lá. Ele pagou a sua conta, você vai devolvendo por ele. Às vezes devolvendo em uma vez, em 10 vezes. Você está devolvendo para ele o dinheiro que ele te emprestou. Ele confiou em você. Mas os juros é mega alto. Que se você ficar alguns meses sem pagar, você vai pagar o dobro. Então você tem que ter muita sabedoria e equilíbrio para usar. Vamos lá? Capacidade de usar o quê? Razão. A pessoa que quer prosperar, ela tem que ter a capacidade de usar a razão. Você pode deixar um espaço em tudo que você está escrevendo, que depois eu vou aprofundar todos esses aqui. A pessoa que age na emoção, ela vai tomar decisões, atitudes erradas. Tem muita gente aqui que já comprou algo que não precisava. Tem gente que já comprou coisas que não precisava. E às vezes, pastor, por que eu comprei isso aqui? Depois que a pessoa compra, ela se arrepende, ela para pensar. A gente diz assim que a poeira baixa. Na verdade, a emoção foi para o lugar.
e a razão voltou ao comando. Aí quando a razão volta ao comando, ela diz, nossa, por que tu comprou isso aqui? Ou seja, você começa a falar com você mesmo. Por que eu não esperei? Por que eu fiz? Porque você agiu pela emoção. A pessoa que quer prosperar, ela tem que usar mais a emoção ou razão? Razão, irmão. Você tem um negócio, você tem que usar a razão. A gente tem que usar a razão. Então a gente tem que começar a mudar. Quarto ponto para a pessoa que quer prosperar, tem que ser uma pessoa precavida. O que é ser precavido? É ser uma pessoa prevenida. Eu tenho que ser prevenido, porque imprevistos acontecem. Se eu sou prevenido, o imprevisto não vai me pegar. O imprevisto não vai me dominar. E isso é uma das coisas que a gente tem que cuidar. Se hoje você tivesse um imprevisto e tivesse que ter um gasto de R$2.000 amanhã, como que você ia ter esse gasto? Se amanhã, urgentemente, você tivesse que ir para um hospital e fazer um procedimento, fosse R$2.000. E é urgente, ou você faz ou você morre. Você tem que ligar para alguém para pedir emprestado? R$2.000 não é muita coisa, irmão, é pouco. Ah, pastor, eu ia ver se eles parcelam no cartão. Ou eu ia pegar do cheque especial para pagar no mês que vem. A gente está errado. Só que isso é um hábito que você criou. E faz anos que você é assim. Às vezes você ganha muito bem. Se você ganha 2.000 em um ano, você tem 24. Se você ganha 5.000 em um ano, você tem 60. Você imagina a pessoa que ganha 20.000. Olha quanto é que você teve em um ano na sua mão. Para pensar, irmão. Se você ganha R$10.000, em um ano você teve 120.000. Em 10 anos você teve 1.200.000. Se você ganha mais de R$10.000, olha quantos milhões já passaram pela tua mão em 10 anos. Você já passou. Era para você estar vivendo uma vida de um milionário. Que vida você está vivendo? Você tem que responder para você mesmo. Amém? E 10 anos passam num piscar de olhos, sim ou não? Quantos milhões já passaram pela sua mão? Se você ganha 10.000, já passou mais de 1 milhão em 10 anos. Pastor, eu ganho 20 ou 30. Passou 2, 3 milhões em 10 anos. E o que você fez? Onde você mora? Qual é a sua geladeira, a sua TV? Qual é o carro que você anda? O problema é a mentalidade, não é o dinheiro. A vida abundante está chegando todos os dias nas suas mãos. E Jesus diz que Ele veio nos dar vida e vida com... A vida abundante está chegando, o problema é o que nós estamos fazendo com ela. Deus não vai administrar o seu dinheiro por você. Nós é que temos que mudar a nossa mente. Ele já morreu na cruz para te salvar. Agora tem coisas que nós temos que vencer. Deus não vai vencer a carne por você. É nós que temos que vencer. E quem é que vai vencer? Diga amém. Vamos vencer ou não vamos? Então vamos lá, vamos começar aqui. Pessoal, primeiro ponto. Toda pessoa que quer prosperar, ela tem que saber fazer o quê? O grande problema das pessoas é a pressa. Não, eu quero, eu preciso. Não, você tem que trabalhar a sua ansiedade, você tem que vencer as suas emoções. Quem é que manda aí, meu querido? É a sua razão ou a sua emoção? Quem é que manda na sua vida? A emoção é, eu vou comprar agora, eu preciso agora, eu vou botar no cartão, eu vou parcelar, eu mereço, eu trabalhei, que não sei o quê, papapá. Não, não. A razão vai dizer para mim mesmo, não, eu vou esperar um pouco. Anote aí, nesse código da pressa aí, eu quero que você comece a fazer um teste. Escreva aí, não vou comprar nada, a não ser que eu tenha dinheiro para pagar à vista. Você não vai comprar nada durante 30 dias, a não ser que você tenha dinheiro para pagar à vista isso. Você entendeu? Vai ser o primeiro teste que você vai fazer com você mesmo. Você não vai comprar nada, a não ser que você tenha dinheiro para comprar isso à vista. Você não vai comprar. Durante 30 dias você vai falar não para quem? Para si mesmo. Você não vai comprar nada, a não ser que você tenha dinheiro para comprar à vista. Eu não tenho dinheiro para comprar à vista, então eu não vou comprar, eu vou esperar. Não vai ser fácil. Sua mente vai conversar com você. Suas emoções vão vir. Sua mente vai dizer, tu vai perder. Está em promoção. Nossa, era 500 e agora está só por 300. Eu estou economizando 200. Não, você gastou 300, amém? Se você comprar, você continua gastando. Você não está economizando nada. Não, pastor, mas era 500, está 300. Mas eles querem te vender por 300. E você vai gastar isso. Então não compre nada, aprenda a fazer o quê? Esperar. O melhor teste que você vai fazer é isso com você mesmo. Fica durante um tempo, eu não vou comprar nada, principalmente se você tem dívida. Se você tem dívida, aí já bota aí que você não vai comprar nada mesmo quando você não pagar tudo. Você não vai comprar uma laranja, nem uma bala. Olha para o irmão do lado e diga, nem bala. Quando você não pagar suas dívidas, irmão. Olhe para mim, porque a maior vergonha a gente está devendo.
E o crente não tem que estar devendo. E você deita a cabeça no travesseiro com o nome sujo e tranquilo. Está errado, irmão. Está errado, a sua moral não está boa. Sua ética, sua moral, sua consciência não está boa. Você está errado. Seu princípio de honestidade já foi para o brejo. Se você fala que você é uma pessoa honesta, não fique triste comigo, mas você não está sendo. Primeiro ponto, você vai juntar para pagar tudo que você deve. Amém? Pessoa honesta não fica devendo, não vai sujar o nome. Se ela suja, ela fica triste. Ela trabalha para pagar aquilo ali. Ela não consegue. Não, pastor, vou deixar caducar. Nós estamos errados. Primeiro princípio, eu vou fazer renda extra, vou multiplicar, vou pagar tudo, vou limpar o meu nome, não quero mais essa vida para mim. Amém? Não pode dizer que você, eu sou uma pessoa honesta. Você está mentindo para você mesmo. Esse é o primeiro ponto. Porque você está errado com tudo isso. Então, quem está com dívida, olhe para o irmão do lado e diga, nem bombom. Você não vai comprar nada, meu irmão. Você entendeu? Nem bala você vai comprar. Você vai ficar um mês só dizendo para você, eu não vou comprar nada. Claro que tem coisas essenciais da família. Você vai fazer o seu rancho. Você vai pagar a sua luz, sua água, suas contas essenciais. Amém? Mas agora, besteira você não vai comprar. Você vai segurar e vai falar não para si mesmo. Você vai ver que vai ser uma guerra. Por quê? Porque você é uma pessoa que até hoje é dominada pela emoção. Por isso que a sua vida está desse jeito. Enquanto a gente não chegar diante de Deus, nos humilharmos debaixo da mão de Deus, não haverá mudança. E a Bíblia diz que se eu me humilhar debaixo da mão de Deus, Deus vai fazer o quê? Vai nos exaltar. Então a gente tem que reconhecer os erros. Quem não reconhece o erro nunca muda. Quando eu terminar essas séries, eu vou falar com você o segredo para mudar. E eu vou te mostrar que toda pessoa que quer mudar, ela tem que dar 4 passos. Enquanto você não der os 4 passos, nada vai mudar na sua vida. Quantos anos a tua vida está desse jeito? Quantos anos você vive todos os meses sem dinheiro? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. O diabo não é o culpado nem Deus. Enquanto você não for humilde, não haverá mudança. Mas hoje vai ter mudança, diga amém. Então, primeiro ponto. O que a maioria das pessoas que estão sem dinheiro e com dívidas não sabem fazer? A maioria das pessoas que estão sem dinheiro e com dívidas, o que elas não sabem fazer? Esperar. Esse é o grande problema das pessoas, não esperam. Aí ela compra com um cartão que ela não tem condições agora de ter. Que ela deveria esperar, ela não sabe porque ela tem um crédito. Você tem que saber trabalhar com crédito. Enquanto você não sabe trabalhar, se divorcie do seu cartão. Olhe para alguém e diga, é divórcio do cartão. Pode se divorciar dos cartões que você tem. Pode se divorciar. Pastor, mas eu vou ficar sem. Para de se divorciar. Acabou. Enquanto você não sabe usar, você vai se divorciar. Quando você souber usar, você vai usar com inteligência. Amém? Mas enquanto você não souber usar, por enquanto, não estou falando que é para sempre, se divorcia. Porque todo mês você está botando ali e cada mês o cartão está o quê, pessoal? Então você está percebendo que isso está te prejudicando, está atrapalhando você. O cartão de crédito ele tem que ser usado com consciência, ele não é ruim, é uma ferramenta. Mas se eu não sei, é a mesma coisa, eu não sei usar o martelo, eu vou pegar o prego, o que eu vou fazer com meus dedos? Eu vou machucar todos os meus dedos porque eu não sei usar o prego. No martelo, perdão. Então eu tenho que parar de usar o martelo, porque eu não sei, eu estou só machucando meus dedos, não consigo acertar o prego. Até eu aprender, eu paro, mas depois que eu aprender, eu começo a usar com sabedoria. Então vai devagar, só para você não se endividar, tá? Toda pessoa que tem a mentalidade da riqueza, ela busca esperar. Comprar quando tem o quê? Junta antes de comprar. A maioria das pessoas junta antes de comprar. Ela vai lá e junta. Eu não estou dizendo que a pessoa que é rica, ela não parcela. Ela faz. Mas é dentro da condição, dentro do que ela pode, ela não faz demais, ela não se endivida, com consciência. Junte dinheiro. Bote isso no coração. Eu vou fazer comigo mesmo um trabalho de mudar. Eu só vou comprar o que eu tenho condições. Amém? Então vamos lá, segue em frente. Eles procuram não fazer dívidas também. Quem espera geralmente faz um negócio o quê? Melhor. Mais o quê? Mais pensado. Principalmente se é uma coisa assim que é cara e você realmente tem que financiar por muito tempo. Por exemplo, você vai comprar um carro, uma casa. Você tem que pensar muito bem. Porque o tempo ali é muito grande. Tem que ser muito bem pensado, olhado, calculado, orar. Porque às vezes pode aparecer uma outra oportunidade, a emoção, ela cega a gente. Isso é um grande problema. Vamos lá. Pergunta, você sabe esperar? Quem é que sabe esperar, diga glória a Deus. Então você tem que ser treinado para esperar, amém? Vamos lá? O salmista disse que temos que esperar com paciência em quem? No Senhor. Nós somos a geração que não sabe, ainda mais essa gurizada de hoje. Já nasce com o celular, já nasce com o Google, com resposta rápida, com rede social. É por isso que os jovens andam ansiosos. Porque antigamente a gente tinha que esperar, a gente nem tinha celular. Quem é que lembra disso?
Nem existia celular, irmão. A gente passava a tarde jogando bola e parecia que a tarde durava uma eternidade. Era ou não era? As horas não passavam, você botava o chinelinho, jogava de pé descalço, tinha um terreno baldio, a gente transformava num campo, botava uma goleirinha, ia lá jogar. E o tempo não passava. Então, muitas vezes nem damos tempo de Deus nos ajudar e muitas vezes facilitar o negócio. Saímos já fazendo o quê? Às vezes você não precisa do Senhor, você tem o cartão para fazer em 10 vezes. E muitas vezes Deus queria te ajudar, facilitar, abençoar. Não estou dizendo que você não pode usar. Cada caso é um caso. Com pressa as pessoas compram o que não precisam e acabam tomando más decisões. Depois tem que arrumar o mas. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, diz o Salmo 40, e ouviu o quê? Então tem coisas que você tem que esperar, você tem que orar, você tem que ir falando com Deus, conversando, Senhor, eu quero. Daqui a pouco aparece a hora certa, a oportunidade certa, você é abençoado. Então não tenha pressa. Segunda característica da pessoa que vai prosperar, ela tem que fazer o quê? Aprenda a multiplicar. Tem gente que é expert em gastar. Tem gente que se você deixar, gasto dele, gasto teu ainda. Se você tem que até tomar cuidado, que a pessoa é tão boa em gastar que ela gasta o dela e da família toda. Amém? Deixa todo mundo sem nada, que a pessoa é tão boa em gastar. Agora vamos lá com o pastor. Segue em frente, amado. Necessitamos aprender a multiplicar o nosso dinheiro. Fazer ele render, trabalhar para você. Fazer o dinheiro trabalhar. Chega de trabalhar pelo dinheiro, irmão. A grande maioria trabalha pelo dinheiro, pois gasta mais do que ganha. Então sempre precisa aumentar a renda. Uma vez que não há dinheiro que chegue para a maneira como essa pessoa está vivendo. Porque ela gasta demais. Você gasta demais? Olhe para alguém lá e diga não. Ouvi pouco não aqui, irmão. Está muito pouco não aqui. Vamos lá, segue em frente então. A Bíblia diz em Eclesiastes, pela manhã semeia a tua semente, ou seja, eu tenho que aprender a plantar o meu dinheiro para que ele se multiplique. Toda semente que você planta, ela vira uma árvore e se transforma em muito mais sementes, porque ela dá frutos. À tarde, não retire a tua mão, ou seja, continue investindo, trabalhando, multiplicando, deixando ele render. Às vezes esquece aquele dinheiro, mesmo que fique na sua poupança, deixa ele lá, bota todo mês um pouquinho. Vai criando uma disciplina de guardar, porque tu não sabes qual vai prosperar, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente o quê? Boas. Mas aprenda a guardar, semear, multiplicar. O que mais que eu tenho que fazer se eu sou uma pessoa que quero vencer? Eu vou ter que aprender a diferença entre emoção e entre o quê? Razão. Você sabe que quase tudo que você quer muito comprar por emoção, quando você sai da loja e vai para casa e diz, no outro dia eu volto, você às vezes não vai voltar. Porque você viu que aquilo era uma emoção. Você não estava comprando com consciência e realmente precisava. Repita assim com o pastor, diga necessidade e possibilidade. Há uma grande diferença nisso. Tem coisas que eu necessito, mas agora eu não posso. Eu estou me organizando para poder. Repita assim com o pastor, diga necessidade e urgência. Porque tudo é necessário e nem tudo é urgente. Amém? Então você tem que começar a aprender isso. O que é possível, o que é necessário, o que é necessário e o que é urgente. Que realmente, não é urgente. Isso aqui eu posso aguentar mais um pouco, eu posso esperar. Isso aqui dá para dar mais um tempo. Mas cuidado com a miséria, né? O sapato já está abrindo a boca que nem jacaré, já está falando e mostrando as meias que você está... Não, mas ainda dá para esperar. Não dá, irmão. Se pegar a chuva já era. E se caminhar mais um pouquinho, se sair para correr, ele abre o resto. Aí você fica sem sapato. Aí já é a mesquinharia. E a gente tem que tomar cuidado entre economia e mesquinharia. São duas coisas diferentes. E você tem que tomar um grande cuidado com isso. Amém? Às vezes já está remendado demais, não tem mais o que remendar e você já está... A linha não segura mais, já está usando fio de aço já. Então emoção e razão você tem que tomar cuidado. Aquele chinelo você já botou poxipol, prego, parafuso, arame... Né, irmão? E o chinelo já se rendeu. Não tem mais nem a ponta para botar de novo, amém? Então, existem duas coisas diferentes. Eu tenho que agir com razão e não com emoção. Precisamos usar mais a razão do que a emoção na vida financeira. A maior parte das pessoas usa o quê, queridos? Emoção. Contudo, as emoções, elas são o quê? Isso mesmo. Emocionado, você fica cego, você não ouve ninguém. Você não presta atenção no que as pessoas te falam, porque você está dominado por uma emoção. Você está caminhando para o fundo do poço, alguém está te avisando que você está indo para o precipício e você não enxerga. Você acha até que as pessoas estão contra você, porque você está agindo por emoção. A razão faz a gente parar, faz a gente pensar.
no fundo de todo balde de água fria tem um pouquinho de ouro. A gente tem que saber tirar aquele ouro. Às vezes alguém com a razão vai jogar um balde de água fria, mas ela vai nos fazer pensar. E a água fria faz a emoção dar uma passada, a gente voltar a pensar. E às vezes é necessário. Então, Jeremias falou, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, perverso. O que a Bíblia diz? Quem o conhecerá? Não compre por emoção. E a maioria das pessoas compra por emoção. Você compra o que não precisa para mostrar para quem não gosta de você. Esse é o problema das pessoas. Elas compram o que elas não precisam para mostrar para quem não gosta delas. Você pega os jovens, você vai olhar, ele tira uma selfie, sabe? Perto do espelho mostrando o quarto. Você vê no espelho que ele tem o último iPhone. Caríssimo. Às vezes pagou mais de 10 mil. Aí você olha o quarto dele. O beliche, o colchão já está afundado. É o buraco negro, puxa sempre para o meio. Já tem até a marquinha da pessoa que dorme o tamanho certinho. Né? O estrado do beliche já está quebrado. As paredes não tem nem reboco. Não tem reboco. Você olha, tem até uma teia de aranha no canto. O forro tem um PVC que já soltou. Você olha o guarda-roupa, era 4 portas, só tem uma. Mas ele está com um iPhone caro. Aquele celular dava para arrumar todo o quarto para ele viver melhor e comprar um mais baratinho por enquanto. Mas às vezes a pessoa vive a vida para mostrar para quem? Para os outros, irmão. Amém? Uma coisa é a pessoa ter condições de comprar aquela roupa, o relógio melhor, algo melhor. Glória a Deus, a pessoa um dia chegou naquele nível. Mas se eu não cheguei, o que eu vou fazer? Vou economizar, melhorar minha vida, vou criar melhor a minha vaca lá para vender o leite. O dia que o leite dela estiver rendendo bem, eu compro algo melhor. Amém? A gente paga o preço por um tempo. Então vamos lá. Cuidado que a emoção ela nos atrapalha na vida financeira. O que mais? Quantas vezes emocionados não ouvimos ninguém, não conseguimos enxergar os vícios daquele negócio ou daquela decisão que nós estamos tomando? Então, pense bem antes de decidir e converse com pessoas sensatas que irão lhe ajudar a refletir sobre a decisão. E é muito importante, as decisões elas mudam a minha vida. Tudo que você viveu até agora e os resultados que você tem até hoje na sua vida são um reflexo das decisões que você tomou e das escolhas que você fez no seu dia a dia. Tudo que nós estamos vivendo hoje são reflexos do que plantamos. Se eu não estou gostando dos meus resultados, eu tenho que mudar o que eu planto. Se você quer parar de colher pepino, olha para o irmão do lado e diga, para de plantar. Amém? Porque só colhe pepino quem? Pastor, eu estou cansado de descascar abacaxi, então pare de fazer o quê? Pare de plantar, irmão. Vamos começar a plantar coisas melhores. Vamos lá, prevenido. Toda pessoa que quer prosperar, ela tem que ser o quê? Uma pessoa prevenida, irmão. O que é uma pessoa? É precavido. Ser uma pessoa organizada. Sabe? Qual é o problema de toda pessoa endividada? Se eu perguntar para você hoje, quanto que você deve? Qual é o valor total da sua dívida? Qual é a sua primeira resposta? Não sei. É isso aí, quando é que tu vai sair dessa? Nunca desse jeito. Porque você é uma pessoa desorganizada, é por isso que você está endividado. Você gastou mais do que podia, não fez orçamento, não sabe quanto pode gastar. Quanto você ganha? Qual é o seu salário líquido? Tirando seus custos fixos, quanto você tem? Não sei. Por isso que você está desse jeito. A pessoa não é organizada. A organização é a chave em toda administração. Você quer melhorar, você tem que ser organizado. Se você não é organizado, você pode montar um negócio e vai quebrar. Entra dinheiro, sai dinheiro, você pega do caixa, não sabe como é que vai pagar o boleto, e não sabe de onde está vindo o dinheiro, não sabe como... É assim que está a sua vida financeira. E isso é desorganização, a gente precisa ser prevenido. Repita com o pastor, diga organização. Você tem que ser uma pessoa o quê? Faça um orçamento. Quem tem papel e caneta, diga amém. É isso que você usa para fazer um orçamento. Tem quem faça no celular, por exemplo. Eu faço meu todo mês no celular. Amém? Eu uso o celular. Pego ali as notas, anoto tudo certinho e tal. Faça um orçamento. Você vai saber o quanto você pode gastar, o que você pode usar. Seja uma pessoa prevenida. O que é ser prevenido, pastor? É saber que problemas surgem. E eu tenho que ter... Pensa comigo, se você tivesse 20 mil hoje, agora, na sua conta, você dormiria e passaria um mês mais tranquilo? 20 mil sobrando, já pagou todas as contas, você tem 20 mil agora na sua conta. Quem é que dormiria tranquilo hoje? Diga amém. Não é que eu confio no dinheiro. Se eu tenho 20 mil, é porque eu aprendi com Deus. Não estou falando que eu tenho, estou falando se você tem 20 mil.
Amém? Agora, se você tem dinheiro guardado, por exemplo, eu durmo todo mês em paz. Porque você aprende com Deus a ser uma pessoa que organiza e faz o quê? Junta dinheiro. Você dorme todo mês em paz, você não fica tranquilo. Se der um problema, você está em paz. Você não precisa pedir emprestado, você não precisa recorrer ao banco. Amém? Você não precisa de nada disso. Por quê? Porque você aprendeu a se organizar. Ninguém nasce organizado. Você tem que aprender. Só que você tem que estar disposto a pagar o preço e vencer a preguiça. Vamos vencer ou não vamos? Então a nossa vida vai mudar. Prevenido e desprevenido. Qual é o problema da pessoa desprevenida? Ela nunca guarda. Anote aí na sua folha, cigarra e a formiga. Todo mundo lembra dessa lição. Quem é que lembra da lição da cigarra e da formiga? A maioria é a cigarra. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: oi, cigarra. Como é que você está? Tudo bem? Amém? Poucas pessoas são a formiga. Quem é que lembra da história da cigarra e da formiga? Levante a mão. Aqui na igreja eu tenho algumas pessoas que são igual a formiga. Graças a Deus elas guardam. Diga amém. Mas a maioria é igual quem? Igual a cigarra, irmão. Chega o inverno, não tem nada, né, irmão? Então nós temos que mudar. Chega de ser cigarra, nós vamos tornar o quê? A formiga. Quem é que lembra daquela historinha? Diga amém. Chega de ser a cigarra, está na hora de você ser a formiga. Então vamos lá. Você tem que ser a pessoa prevenida. Ó. É muito importante ser uma pessoa prevenida. A pessoa vai guardando aos pouquinhos, que a pouco você tem. Irmão, se você tivesse R$2.000, pagou todas as suas contas, você não tem mais nada. O mês vai virar, vai entrar o seu saldo do seu trabalho, você tem 2.000 dormindo ali por você. Você já dormiria em paz. Sim ou não? Você já dormiria tranquilo, porque você tem uma reserva. Seja prevenido, irmão. Imprevisto aparece, ó. Quase todos não agem assim, são pegos de surpresa pelos imprevistos da vida. Faça uma reserva. Vá aumentando ela aos poucos com o trabalho e o quê? Disciplina. Comece a economizar, guarda. Pastor, guardei 10. Pô, celebra esses 10. Aplaude você mesmo, diga glória a Deus. Depois você vai guardar 100. Ah, glória, Senhor, obrigado. Claro, não vai se tornar uma pessoa mesquinha. Aí a família não sai, não compra, está com a mesma calça há 10 anos, porque tem que ficar guardando, né? O sapato já está arrebentando, o carro já está fazendo barulho, não arruma. Porque tem que guardar. Aí você está fanático pelo dinheiro, aí você está amando o dinheiro, aí está errado. Amém? Você tem que ter as caixinhas. Essa é a caixinha da minha reserva de emergência. Essa aqui é a caixinha da minha viagem, porque eu vou tirar férias. Quem é que tira férias aí, diga amém. É só você se organizar, todo mundo pode. Essa aqui é a caixinha para mim crescer financeiramente, que eu e minha família temos um propósito. Nós vamos comprar um imóvel, um carro. E, pastor, mas se eu fizer caixinha não sobra nada. Não, você tem que aprender a baixar o seu patamar. Você aprendeu a viver gastando mais do que você ganha. Por isso que a sua vida financeira até hoje está assim. Você tem que aprender a baixar o seu patamar, devagar, comprar com consciência o que realmente é preciso. Então vamos lá. Porque se você for no mercado, quando você vai no mercado, você compra o que é necessário, sim ou não? Quem é que compra o que é necessário? Aí, todo mundo está errado, por isso sua vida está assim. Você não tem que comprar o que é necessário, porque se você passar só lá nos freezer, 10 potes de sorvete são necessários, porque é bom ter sobremesa. Passar lá na parte do chocolate, você vai derramar 10 barras de chocolate, 10 pacotes de bolachinha, porque tudo é necessário. De vez em quando vai me dar uma fome, eu não quero pegar um pão, vou comer uma bolacha. Tudo é necessário, mas nem tudo é urgente. Amém? Tudo é necessário. Calça nova é necessário, sim ou não? É necessário um sapato novo para ir no aniversário que te convidaram? Claro que é. Sempre é necessário ter uma coisa nova, uma blusa nova, uma coisa nova. Só que nem tudo é o que, pessoal? Então, eu não vou comprar agora, eu vou usar o que eu tenho, porque o que eu tenho ainda está bom, vou desse jeito, não vou ir mal vestido. Amém? Então, vamos seguir em frente. Claro, você não vai também mal vestido, você não pode ir como o Chico Bento, amém? Vamos lá, segue em frente aí com o pastor. Quer dizer, a pessoa leva ao extremo, né, irmão? Vai que nem o Chico Bento lá. Olha o que Jesus falou. Qual de vós, querendo edificar uma torre? Olha, isso aqui é muito importante, Jesus vai falar. Ó. Se assente, usa a razão. É isso que Jesus está dizendo. Usa a inteligência que eu te dei, pensa, calcula. A fazer a conta dos gastos para ver se você tem como acabar isso aí. Porque a maioria das pessoas começa e não termina. Começa uma reforma, já faz 10 anos que está reformando. E nunca acabou. Isso está errado. Eu tenho que começar e terminar. E às vezes está lá, pastor, eu comecei, mas você vai terminar, em nome de Jesus. Agora, para que não aconteça que depois de haver posto alicerce, não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde fazer o quê? Porque não se organizou, não foi prevenido, não sentou, não se planejou. E tudo na vida a gente precisa planejar.
Agora vamos lá. Com certeza você, com 20 mil a mais na conta, dormiria mais tranquilo do que sem nada. E esperando pelo próximo pagamento, tendo apenas o cartão de crédito para emergência. Com dinheiro na conta, a gente com certeza ficaria mais tranquilo. Então, o que eu preciso fazer? Se ainda não possuímos essas características, precisamos nos esforçar para fazer o que, pessoal? Para alcançar essas 4 características que eu falei para você. Quem entendeu, diga amém. Então vamos ficar de pé que eu quero fazer uma oração. Olá para você que está no meu canal agora, que é o pastor Luiz Vargas. Que prazer ter você aí assistindo um vídeo, uma mensagem. Espero que essas palavras estejam falando ao seu coração. E olha, se você puder, curta a mensagem, deixe seu comentário e compartilhe com alguém para divulgar e nos ajudar a fazer esse canal crescer, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe.